O desafio deste vídeo é relativamente simples. Trata-se de criar uma pequena aplicação para cálculo do peso ideal de um ser humano. Neste caso estamos a falar do cálculo do peso ideal de um homem ou de uma mulher. Não vamos considerar aqui para o facto dos cálculos a idade, mas vamos fazê-lo a partir da sua altura. Isto é, nós vamos fornecer à aplicação qual é a altura atual do homem ou da mulher e, de acordo com aquela fórmula que ali está, isto é, para o homem 72,7 vezes a altura menos 58 e para a mulher 62,7 vezes a altura menos 44,7, nós vamos então apresentar o resultado. Mas vamos um pouco mais além disso. Nós vamos permitir também ao utilizador desta aplicação que possa indicar qual é o seu peso atual, para além da sua altura, o seu peso. E depois de serem efetuados os cálculos de acordo com aquela fórmula que ali está, o sistema vai também indicar se nós estamos abaixo ou acima do peso. Então o que nós temos na nossa aplicação é basicamente isto. Temos ali o peso do cálculo do peso ideal, temos duas radio buttons, neste caso, para podermos selecionar se estamos a considerar o homem ou uma mulher. Vamos colocar aqui a altura, 1,74, por exemplo, e vamos por agora esquecer ali o peso atual. Se fizermos aqui calcular, ele vai indicar que o peso ideal seria 68,50, ok? Mas vamos imaginar que eu acrescento aqui que o meu peso seria de 76 kg. Então o que vai acontecer é que ele vai não só calcular o peso ideal, mas vai acrescentar também o seguinte: deve emagrecer 7,5 kg, ok? 7,5 kg neste caso. Ora, se eu colocar um peso inferior, vamos imaginar, vamos exagerar aqui 50, ele vai dizer, ok, está 18 kg abaixo do seu peso ideal. Portanto, não estamos aqui a dizer que tem permissões para engordar, porque seria uma mensagem errada. Posto isto, e tendo em conta, então, aquela fórmula que ali está, 72,7 vezes a altura menos 58, ou então 62,7 vezes a altura menos 44,7, está lançado o desafio e é a altura para vocês pararem este vídeo e tentarem criar aquela aplicação que eu acabei de apresentar. Vamos à solução. File, New, Project. A Net Framework é indiferente. Vou selecionar aqui desafios e vou criar o desafio 11. Vamos clicar em OK. O formulário vai ter um aspecto relativamente simples. Eu vou aqui alargar um pouco. Vamos arrastar então aqui uma label, também um botão. Vamos ter aqui uma text box também. Vamos ter radio buttons e vamos ter também uma label, ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: a partir do momento em que nós temos aqui estes controles, nós podemos fazer simplesmente copy-paste e teremos então duplicações. Então, neste caso aqui, eu vou colocar o texto cálculo do peso ideal. Vamos lá então colocar corretamente. Cálculo do peso ideal. Ok. Vamos aqui aumentar um bocadinho, apenas para termos aqui uma apresentação estética um bocadinho mais interessante. Vamos aqui também centrar no nosso formulário. Agora vamos ter aqui as radios. Neste caso vamos ter aqui homem. Vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ter aqui a mulher. Vamos ter ainda aqui duas labels para indicarmos a altura. Neste caso será em metros, ok? Portanto, se for 1,70 m será 1,7. E vamos ter também aqui por baixo já o espaço para indicarmos o valor. Eu vou aumentar aqui um bocadinho também o tamanho da letra. Ok, vamos alargar aqui um bocadinho. Agora vamos simplesmente copiar e colar e vamos colocar aqui o outro espaço que é o espaço para indicarmos o peso atual. Aqui vamos também pedir que seja colocado em quilogramas, o que quer dizer que se forem 70,5 kg será 70,5, ok? Bom, posto isto, vamos aqui também finalmente organizar aqui o botãozinho, ok? Vamos ter aqui com o calcular. Vamos centrar este elemento, apenas por uma questão de aspecto visual, vocês podem o fazer à vossa vontade. Não vamos perder muito tempo com isto. O que nós vamos agora fazer é dar os nomes aos nossos objetos. Neste caso, nós vamos aqui chamar rádio homem. Ok. Rádio homem. Rádio mulher.
Vamos deixar o homem pré-selecionado, quer dizer que aqui no rádio homem o checked vai ficar igual a true, ok? E vamos dar aqui os nomes também aos nossos textos, neste caso text altura e text peso. Então vamos colocar aqui text altura, text peso e finalmente vamos dar também o nome ao nosso comando que se chama, ou o nosso botão cmd calcular. Vamos então passar para a área da nossa programação. E neste caso eu vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui um F7, saltamos diretamente para a área da programação, vamos colocar aqui os meus famosos comentários. Eu agora vou arranjar aqui um bocadinho mais de espaço, já sabem que é uma luta enorme para conseguir arranjar um espaço aqui. Ok, muito bem, temos então aqui o nosso formulário, eu vou colocar aqui desta forma. Temos aqui o nosso formulário. O que nós vamos começar por fazer aqui é o seguinte. Vamos tornar o botão de cálculo inativo, ok? E ele vai ficar ativo apenas quando nós começarmos a colocar texto ali, ok? Então vamos colocar aqui cmd calcular.enabled igual a false. Vamos depois fazer o seguinte, vamos aqui ao botão calcular, ou neste caso até podemos ainda trabalhar aqui no text changer. Portanto, se fizermos aqui um duplo clique, nós vamos poder colocar já aqui o código que vai permitir informar se o botão calcular deve estar ativo ou inativo. Portanto, cmd calcular.enabled vai ser igual a quê? Ao text altura.text, se ele for diferente, ou melhor, se ele for diferente de vazio, o que é que vai acontecer? Vai ficar ativo. Caso contrário, vai ficar inativo, ok? Então, se nós fizermos agora aqui um start, o que vai acontecer então é isto. Reparem, se eu escrever texto, ele vai ficar ativo. Assim que eu apago o texto completamente, ele vai ficar inativo. Vamos aproveitar então ainda para centrar aqui o nosso formulário. Neste caso aqui, vamos colocar Center Screen, ok? Vamos então passar para a área do cálculo, ok? Eu fiz um duplo clique no botão cmd calcular e vamos passar então à fase do cálculo. E na fase do cálculo o que nós vamos fazer em primeiro lugar é tentar transformar a altura num valor que seja numérico. Então nós vamos colocar double.tryparse, isto é, tentar transformar o texto em valor numérico. Qual texto? O text altura.text, e no caso dele ser alterado com sucesso para um valor numérico, neste caso do tipo double, vamos fazer double altura. Agora vamos poder verificar se o valor da altura é nulo ou não. If altura igual a nulo, o que nós vamos fazer é simplesmente um return. Porquê? Porque se o valor da altura for mal atribuído, por exemplo, se escrevermos texto, etc., e não houver a possibilidade de transformar o valor em valor numérico, automaticamente o resto do código não vai ser executado. A partir deste momento nós vamos começar a executar os cálculos. Ora, os cálculos que nós temos que fazer vão ter que partir então do pressuposto que vai haver um peso ideal. Double, peso ideal, vai ser igual a 0. E depois agora vamos verificar aqui a condição homem ou mulher. Então qual é a condição? É neste caso if radio homem.checked, isto é, se existe um check no radio homem, nós vamos fazer é simplesmente fazer o cálculo de acordo com a fórmula do homem. Então significa que para o homem, o peso ideal, que é aquela variável que ali está, deixará de ser 0 e vai passar a ser igual a 72,7 a multiplicar pela altura, que é o valor que vem dali, menos 58. Okay? No caso de termos uma mulher, bom, neste caso, ok, mulher, nós vamos ter então o peso ideal calculado com uma fórmula semelhante, mas com valores diferentes. Neste caso temos aqui 62,7 menos 44,7. Okay? Não me perguntem onde é que nós fomos buscar estes valores, foram aqui colocados nos comentários de um dos vídeos como sendo um desafio. Eu tomo estes valores como valores de referência, não fui confirmar se de facto são os valores ou é a fórmula correta para fazer este cálculo. Também não é isso que interessa muito por agora para
exercício. Bom, a partir do momento em que os cálculos estão feitos, nós vamos aqui fazer o seguinte, vamos apresentar a mensagem. Então vou fazer com um string builder, e o string builder, que é o que vou chamar str, vai ser igual a um new string builder. E vai começar por ter o texto que se chama peso, ou melhor, que tem peso ideal. Vai ser uma concatenação com o quê? Com o peso ideal. Ponto toString. Vamos formatar uma vez que o valor poderá vir com casas decimais. E depois vamos colocar aqui mais quilogramas. Okay? Então nós já temos aqui uma frase construída a partir do cálculo que resultar desta execução. Bom, temos então aqui já a possibilidade de apresentar uma message box. .show e vamos apresentar o str. Neste caso toString, ok? Porque o string builder terá que ser forçosamente passado para uma string para ser apresentado aqui no show. Ora, uma parte da nossa aplicação à partida estará feita, isto é, se eu colocar aqui uma determinada altura, 1,78, eu agora vou clicar em calcular e temos então o peso ideal para quem tem 1,78 m seria de 71,41 kg. Ok? Ou neste caso, peço desculpa, 71,410 kg. Assim é que é o correto. Bom, mas eu disse que nós queríamos também calcular, ou neste caso verificar, se indicando o peso atual, nós podemos fazer então uma comparação com os cálculos ali já feitos. Bom, então vamos fazer aqui o seguinte, comparação com o peso atual. Ora, esta comparação apenas será efetuada no caso de existir texto em peso atual. Neste caso, se existir um texto aqui. Caso não exista, só será apresentada esta mensagem da forma como está. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, if text alt, ou neste caso peso, ponto, neste caso text peso, ok, eu acho que me esqueci de colocar aqui qualquer coisa, neste caso aqui o peso será, eu vou colocar aqui peso atual, ok? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos regressar aqui ao nosso código, se eu colocar aqui peso atual.text, ok, não sei se me enganei, ok, já estou a perceber o que é, texto ou text peso atual.text, se for diferente de vazio, então estamos em condições de poder ir tentar pegar no peso atual. Então vamos aqui fazer o double.tryParse text peso atual.text. No caso de existir aqui então a possibilidade de conseguir com sucesso fazer a alteração do texto para double, nós vamos ter out double peso atual. Ok? Portanto, temos aqui a conversão certa, vamos aqui arranjar mais um bocadinho de espaço, precisamos sempre de muito espaço. A partir deste momento nós vamos verificar se o valor foi transformado num valor que não é nulo. Então, if peso atual for diferente de nulo, o que nós vamos fazer então é estamos em condições de fazer a comparação. Ora, a comparação será a seguinte, if peso ideal for menor que peso atual, então o que nós vamos dizer aqui é simplesmente o seguinte, deve emagrecer. Ok? Então vamos colocar aqui str.append, isto é, vamos acrescentar a este texto que aqui estava, que apresentava por defeito o peso ideal, nós vamos acrescentar o seguinte, environment.newLine, para criar uma nova linha para além daquela que já existe, e vamos acrescentar deve emagrecer. Eu peço desculpa se colocar algum erro ortográfico, mas vocês poderão corrigir. E deve emagrecer o quê? O peso atual menos o peso ideal. Vamos transformar para toString. E na transformação vamos formatar para casas decimais com 2 casas decimais, ok? Portanto, estamos ali a dar condições para que seja apresentada esta informação daquela forma. Caso contrário, isto é, se nós estivermos numa situação em que o nosso peso ideal está, ou melhor, o nosso peso atual está abaixo do peso ideal, então nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui
else if, porque existe uma terceira condição, peso ideal maior do que peso atual, significa que nós estamos abaixo do peso ideal, então vamos colocar aqui, está abaixo do seu peso ideal. Okay? Então vamos colocar str.append environment.newline, à semelhança do que está ali, mais está, espaço, agora vamos colocar aqui a informação do valor, peso ideal menos peso atual, ok? E, porque aqui tivemos que inverter, porque o peso ideal estará acima, e portanto vamos subtrair o peso atual, e vamos dizer que esta transformação terá que ser feita para toString, vamos formatar aqui para números decimais, e vamos colocar também, para além disso, quilogramas abaixo do seu peso ideal. Ups, okay. Ok? Portanto, temos aqui já o texto escrito, falta apenas acrescentar aqui um else, e este else só irá ser executado no caso do nosso peso ideal ser exatamente igual ao nosso peso atual. Então, vamos colocar aqui, tem o peso ideal. Então vamos colocar str.append, e a mensagem desta vez vai ser também o environment.newline, mais parabéns, está com o seu peso ideal. Vamos então testar a nossa aplicação, penso que estará concluída. Okay, vamos aqui puxar a mensagem para cima, e agora vamos então aqui executar. Neste caso temos então o homem, se nós colocarmos 1,74, vamos fazer o calcular e ele diz que o peso ideal são 68,50. Ora, o que quer dizer que se eu colocar aqui 70, eu estarei com o peso acima do meu peso ideal. Então eu vou calcular e ele diz-me que eu tenho um peso ideal, o que deveria ter de 68,50, então devo emagrecer 1,50. Ok? Claro, faltou ali colocar, deve emagrecer 1,50 mais quilogramas. Ok? Então vamos aqui novamente. Vamos experimentar agora na mulher. Nós temos aqui uma mulher com 1,80, ok? E o seu peso atual são 76. O que é que ele vai dizer? Ok, peso ideal 68, deve emagrecer 7 kg e qualquer coisa, por aí fora. Então, se nós colocarmos aqui uma mulher com 65 kg e 1,80 m, vamos aqui calcular e ele diz que está 3,16 kg abaixo do seu peso ideal. E temos então assim a solução para a nossa aplicação.